meus amores do terceiro ano. Olá, turminha querida do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dia de atividades. Hoje, sexta-feira, final de semana, de descansar um pouquinho, não é? Mas antes, estudar. Primeiro, fazer as tarefinhas da escola. Depois, aproveitar da maneira que puder, tá? Então, vamos lá? Só que antes eu quero dizer que ontem eu vi alguns coleguinhas da sala de vocês, a sala do terceiro ano. Ontem eu vi o Samuel Davi, vi o Kelvin, tá? Então, assim, a tia ficou muito feliz. Que pena que a gente não pode dar aquele abraço gostoso, não é? Mas foi muito bom revê-los, tá, crianças? Muito bom mesmo. E eu fiquei também muito feliz porque vocês gostaram, né, da lembrancinha que a tia preparou com tanto carinho, né? Alguns mandaram fotos com a lembrancinha, mandaram áudios agradecendo, tá bom? Então a tia fica muito feliz porque a gente prepara com muito carinho para vocês, tá? E esse carinho que a gente recebe em troca, a gente fica assim, ó, muito feliz, tá bom? Então só faz com que a gente tenha mais vontade de fazer mais, tá? Então, ó, muito obrigada, tá bom? Então, um beijo pra vocês e um beijo também para os outros que eu não pude vê-los, tá bom? Então, vamos corrigir agora português. Vamos para a página 37, atividade da crônica. Vamos lá para a atividade da crônica. Ó, vocês fizeram a leitura novamente em casa da crônica Nem Tudo Que Se Joga Fora é Lixo. Que a tia fez a leitura com vocês e em casa vocês fizeram novamente, tá bom? Agora vamos para a página 37, responder, corrigir as questões sobre essa crônica, tá certo? Então, vamos lá. Segunda questão. Sobre a crônica lida, faça o que se pede. Letra A. O texto que você leu tem como assunto. Qual das duas alternativas vocês marcaram? Acertou quem marcou a primeira. A poluição decorrente da grande produção de lixo pelas pessoas, tá? Então, acertou quem marcou a primeira, tá? Letra B. Releia o primeiro parágrafo e responda as questões propostas. Primeira bolinha. O que as pessoas produzem todos os dias? Acertou quem colocou lixo. Então, acertou quem colocou lixo. A próxima bolinha fala o seguinte: qual é o caminho percorrido pelo lixo? Qual é o caminho percorrido pelo lixo? Bom, gente, ele é colocado aonde o lixo? Ele é colocado em latas de lixo e é levado para lixeiros, pelos lixeiros, desculpa, para os lixões. Então, a resposta correta será: ele é colocado em latas de lixo e é levado pelos lixeiros para os lixões, ok? Agora, vamos para a próxima bolinha. Qual é o problema com os lixões? Qual é o problema? De acordo com o texto, qual é o problema? Bom, a resposta, acertou quem colocou a resposta. Como muito lixo é produzido, são criados muitos lixões, causando poluição no meio ambiente, certo? Então, como muito lixo é produzido, são criados muitos lixões, causando poluição no meio ambiente, certo? Terceira questão. De acordo com o texto, o que significa reciclar? O que quer dizer reciclar? É descartar lixo de forma correta e reutilizar o que for possível antes de fazer o descarte, ok? E a última, quarta, qual é a solução proposta no texto
para se evitar a formação de muitos lixões. Foi o que vocês colocaram? Bom, confiram aí a resposta de vocês. As pessoas devem reutilizar as coisas antes de jogá-las no lixo, tá? Então, você deve fazer isso. As pessoas devem reutilizar as coisas antes de jogá-las no lixo. A última você ia, né, pessoal, o que você pode fazer para reduzir a produção de lixo? Você ia anotar uma ação e compartilhar com a gente. Então, quem quiser fazer uma folha e mostrar pra gente, então no caderno de desenho, e mostrar pra gente, tá bom? Então, pode fazer, certo? Então, com isso, nós concluímos a nossa correção dessa crônica, que falava sobre o lixo, o problema dos lixões, né? Do acúmulo de lixo, do lixo produzido, tá? Então, agora vamos para mais uma atividade, hein? Lembrando que nós temos agora, qual é? Ah, muito bem, achei que vocês tinham esquecido. A página 43, a 43 você ia reescrever, não é? A reescrita de crônica, né? Que é a continuação dessa atividade. Vocês fizeram essa atividade? Pois quem fez, ó, manda pra tia dar uma olhada, tá bom? Na atividade. Combinado? Certo? Ok? Então, agora vamos continuar nossa aula de hoje. Como estamos trabalhando com o modo de vida das pessoas, estamos trabalhando sobre o dia a dia, o cotidiano, né, nesse capítulo, vocês já pararam para pensar que, assim como há diferenças no comportamento das pessoas, como vocês viram naquele texto, naquela crônica, né, do Vitinho, há também diferenças no modo de pensar das pessoas, no jeito de se vestir, tá? Há diferenças no jeito de falar também das pessoas, tá? Então, nós podemos encontrar diferenças em vários aspectos. Podemos encontrar na forma de se vestir, na forma de falar, no comportamento, tá? E em todos eles, nós devemos o quê? Agir com respeito, sempre, certo? Sempre com respeito, tá? Quem nunca se deparou, por exemplo, com um anúncio de uma propaganda, né? Como esse aqui. Olha só esse anúncio aqui. Ele foi tirado, essa imagem foi tirada de um carrinho de lanche. Olha o que está escrito, vê se vocês conseguem acompanhar. Tapioca fazida na hora. Quem não pediu, pida. Aí aqui tem, ó, tapioca fazida na hora e quebra queixo, tá? Então, observem que aí nós temos palavras que elas não estão seguindo as regras da nossa gramática, as regras gramaticais. Elas estão escritas de outra forma. Entendemos o recado que essa pessoa quis dizer, né? Ela passou a mensagem, mas a forma como ela escreveu, né, não está obedecendo às regras gramaticais, certo? Essa outra aqui, por exemplo, aqui numa casa, né, a pessoa escreveu essa mensagem. Olha só, seja bem-vindo e experimente a linguiça. Olha como foi o seja, né? Olha o experimente, tá? Então, assim, vocês estão observando que ela tá passando a mensagem, mas não está obedecendo às regras gramaticais, né? E essa outra mensagem?
olha só aqui, temos um... Olha só aqui, ó. Oficina mecânica. A pessoa quis dizer o quê? Oficina mecânica. Né? Então, aqui faltou acento, faltou também obedecer às regras gramaticais. Então, por que eu trouxe isso para mostrar para vocês? Porque vocês vão se deparar, tá? Com essas situações no dia a dia de vocês. Nós estamos sujeitos a passar por algum local e se deparar com essas situações, tá? Então, antes da gente criticar, né, a gente precisa levar em consideração um contexto, um contexto como foi escrito isso, tá? Como foi escrito isso aqui, né? Antes da gente criticar, tá certo? Então, hoje nós vamos falar de variações linguísticas, tá? Variações linguísticas são essas diferenças no jeito de falar, tá? Das pessoas, né? No jeito de falar das pessoas. E também na forma de escrever, tá certo? Então, isso se chama variações linguísticas. E o que são as variações linguísticas? As variações linguísticas, elas revelam formas diferentes de uso da língua, de acordo com o nível social, a idade, a localização do falante, tá? Então, ela é um fenômeno natural, tá? Que envolve todos esses aspectos. Então, a variação linguística, ela é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudanças de seus elementos. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer o vocabulário, a pronúncia, a parte morfológica, que é a parte da escrita da palavra, a sintaxe, né, que é a concordância. Então, ela existe. Por que as variações linguísticas existem, essas variações na língua? Por que elas existem? Ela existe porque as línguas, elas possuem a característica de serem dinâmicas, tá? E sensíveis a fatos como a região geográfica, como por exemplo, o sexo, se é mulher, se é um homem que está falando, né? A idade, né? A idade, por exemplo, uma criança fala de uma determinada forma, um adulto vai falar de uma determinada maneira, a classe social, tá? Do falante, né? E o grau de formalidade do contexto da comunicação. Então, tudo isso envolve, né, a variação linguística. Tá? A gente tem que levar em consideração todos esses elementos, certo? Agora, é importante, gente, observar que toda variação linguística ela é adequada para atender às necessidades comunicativas, né, e cognitivas do falante, né? Assim, quando julgamos errada, como por exemplo, a gente julgar errada, né? Ah, isso aqui tá errado, olha, escreveu errado, né? Fica aquelas coisas, né? Nós estamos, quando a gente julga isso, quando a gente tá falando isso, quando a gente fala desse jeito, nós estamos emitindo um juízo de valor sobre os seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico. A gente está tendo preconceito com relação a isso, tá? Por quê? Porque a gente, como eu falei, nós temos que levar em consideração todos os fatores sociais, fatores, como eu falei, a idade, a localização, tá? Então, não podemos sair julgando. Isso se chama preconceito linguístico, tá? E vocês sabiam que tem um livro, que o nome do livro, a tia tem esse livro, tá? Ele se chama Preconceito Linguístico. Olha só esse livro aqui da tia, que tá assim já velhinho, né? Mas ele é muito interessante,
que ele se chama Preconceito Linguístico, que ele é do autor Marcos Bagno, tá? O que é, como se faz, é muito interessante, mas esse livro aqui, vocês vão ler depois, né? Quem tiver a oportunidade de ler com os pais, porque tem uma linguagem um pouquinho mais elevada para vocês entenderem, tá? Mas ele é bem interessante, onde ele vai falar, ó, de um contexto familiar dele, tá? Então, assim, a escola, lógico, a escola ela tem a obrigação, um dever de ensinar a gramática, a norma que está na gramática, né? A norma padrão, a variedade padrão, as regras gramaticais. Mas é importante que a gente compreenda por que nos deparamos com essas situações. Antes de sairmos falando, a pessoa fala errado, olha essa pessoa que não sabe falar direito, né? Principalmente quando a gente vai para a área rural, né? Que as pessoas, algumas falam dessa forma, e aí, não estou dizendo todas, mas algumas, né? E aí a pessoa fala, tá falando errado, olha, esse menino não sabe falar direito, a gente tem que, parar, pensar um pouquinho, tá? E refletir sobre isso, tá certo? Então, existem vários tipos de variação linguística, né? Como, por exemplo, nós vamos estudar depois, tá? Mais aprofundado sobre isso, que tem a variedade regional, né? Que vai depender, são aquelas que demonstram a diferença entre as regiões. Uma região Nordeste fala de um jeito, o Sul fala de outro, né? Lá no Norte fala de outra forma, né? Isso são as variedades regionais, tá? Por exemplo, aqui a gente chama tangerina. Tem locais que chama tangerina que mexerica, né? Outro nome. Aqui a gente chama ata, em outro lugar chama fruta do conde, né? Então, assim, são essas diferenças, né? São as variedades regionais. Temos também as variedades sociais, como, por exemplo, aquelas que possuem diferenças no nível fonológico, né? Na fala, na pronúncia, né? E morfossintático, na escrita. Por exemplo, uma diferença prantar, que nunca vai falar prantar, eu estou com problema, né? Estou com problema, estou eu vou andar de bicicleta, né? Isso são variedades no nível fonológico, né? Na fala, tá? E morfológico na pronúncia. Se a pessoa escrever desse jeito, também é uma diferença, tá? No nível social, certo? E temos também as variedades estilísticas, que são aquelas que se referem à linguagem formal e à linguagem informal. Quando é que eu digo que a linguagem é formal? É aquela que obedece rigorosamente à gramática, como, por exemplo, você vai falar com o diretor da escola. Você não pode chegar lá e falar de qualquer forma. Você tem que usar as palavras adequadas, falar adequadamente. Né? Como você vai falar, digamos, com o prefeito da cidade, mandar um documento para o prefeito da cidade, você tem que escrever seguindo corretamente as regras gramaticais, né? Isso se chama linguagem formal, né? Que nós chamamos também de variedade padrão, né? Variedade padrão. E nós temos a linguagem informal, que é aquela que nós usamos no nosso dia a dia, coloquial, que nós falamos com os nossos pais, né? Que nós não temos tanta preocupação com os nossos amigos. Às vezes a gente abrevia algumas letras. Então, isso se chama linguagem informal, linguagem coloquial. E nós temos a gíria, que é um tipo de linguagem utilizada por um determinado grupo social, né? Que diferencia dos falantes, né? Um grupinho, como se fosse um código, não é? Algumas palavras se chamam de gíria, tá? Então, olha só como vocês viram com essa variedade, essa variação linguística, tá? Então, variação linguística é tudo isso, gente, tá? Então, nós vamos encontrar essas variações na nossa língua, tá? Porque a nossa língua está sujeita a isso, tá certo? Mas, lembrando que
na escrita, a gente tem que obedecer a variedade padrão. Eu tenho que obedecer às regras gramaticais, tá? E lembrando também que a minha linguagem eu tenho que adequá-la de acordo com a ocasião. Eu tenho que saber fazer isso também. Como, por exemplo, se eu for falar com um grupo de empresários, digamos, eu tenho que adequar a minha linguagem para aquele grupo. Se eu vou falar para um grupo de jovens, então eu tenho que adequar a minha linguagem para aquele grupo de jovens, porque senão não vai haver uma comunicação, tá? Então a gente tem que também ter esse cuidado, tá ok? Então, no livro de vocês, na página 32, vocês vão encontrar uma tarefinha sobre a variação linguística, que depois a gente vai continuar fazendo outras atividades no livro de vocês, que tem também sobre isso, mais lá na frente, tá bom? Aí vocês vão fazer essas questões. E vocês vão fazer também, deixa eu pegar aqui uma folhinha, tá? Que quem foi na escola, tá? Pegou essa folhinha para fazer, que são 2 questões também sobre variação linguística, tá? Aqui nós temos 2 tirinhas, né? Aqui, ó, do Chico Bento, né? Falando com a professora, que ele falando com o pai dele, onde vocês vão gostar bastante dessa tirinha, tá bom? A primeira aqui, gente, saiu, né? Qualquer dúvida aqui com relação, vocês podem falar comigo, tá bom? Se vocês não estiverem entendendo, tá certo? Então, 2 atividades para casa de língua portuguesa. Na próxima aula, a gente comentar a folhinha, a gente vai corrigir a folhinha e vai corrigir também a página 32, tá bom? Então, ó, cheiro, até a próxima!